cama, tá passando a noite sem dormir, e a esperança de um dia poder melhor, ensina a ver. Aos domingos, entre o meio-dia e as 14 horas, programa Diáspora Sinchan Oko, um espaço dedicado às atividades dos guineenses no mundo, com produção e apresentação de Tankaka. Tanto seco, canto, chuva com passando, na caminho de mar. Imigrantes que têm hora de dormir. E nome, bro, e mantenha o povo. Além de mundo inteiro, mas tudo. Como aí deputados e combatentes. Esse calculado de chorar. Suma filho de Guiné. Além de chorar, chora, chora. Além de chorar, guineenses. Além de chorar, cabra, cabra. Se me na jubi Guiné. Estou para chorar. Não mantenhas boa tarde, boa noite, conforme o tempo e espaço, você está acompanhando. Eu não queria algumas emissões que está chamado Diáspora, que está nesse momento. Não mantenhas também para tudo aqueles que estão ligados conosco na diferente plataformas que você está acompanhando, não me estia, você está acompanhando, fazer partilhar. Yes, link que estão acompanhando na página de Facebook, não pediu para partilhar e vou convidar os amigos para poder jubilar, para poder acompanhar. Ali para alguns minutos, não bem tendo convidados, uma que você não já na capa de no emissões, não tem Dr. Luiz Petit, Dr. Adlai Balé, não tem Pate Cabral Job, não tem Dembo Kanté. Mas viagem não pediu a boca está na diferente causas estão acompanhar. Não mantenha-se boas festas de Páscoa para tudo fiéis cristãos na toda parte do mundo. Vai ser Páscoa de paz, vai ser Páscoa de reconciliação, vai ser Páscoa para tudo fiéis cristãos que nos celebra a Páscoa. E também para todos aqueles que estão acompanhando conosco na diferente parte do mundo, mas também na banda FM 96.7 FM Avenida Celo Coiada, coração de cidade Gabo. Não sinceras desculpas para problemas técnicos que não tem momento que está permitindo emissões passar na online, na Tuner Rádio Carne, isso também no nosso site, mas e cada não vontade está na jubir soluções para poder ultrapassar esse problema e técnica não mantém para não parceiro Sulei Camará, frente de Alô de Pina, Dembo Kanté e isso também não mantém para Flávio e tudo aqueles que Mário Bessa, Fred de Rádio Bumeranga, não parceiros e tudo gente, mas isso não passa o música um bocado depois para não vai não convidados para noticiários para não papel não pediu mais viagem mas já sim na Espanha não pedi tudo gente para não partilhar esse link na Facebook, não convida não amigos porque essencial também diáspora não se está ali, não se begin na festa, mas e a nós feriado que tem, aqueles que estão ouvindo na Guiné, abraço para vós. Não vai dar uma pausa música, depois não conta no cosco, não vai de ponência, não apanha eles para notícia ali. Manhã, ora combinar, dividir de Guiné, acaba tudo. Quadro de Guiné ali na palavra exercente só acaba tudo ali na chorar uma filha de Guiné ali na chorar chora chora ali na chorar
Cabral, ali firma. Não tem já no primeiro convidado, não pedir, mas não volta que ele gosta e não tem já primeiro, para não vai o segundo, para não poder ter o estudo em condição, para não começar no debate. Debate canaba ser debate interessante, mas e mais biasa vou custar na diferente partes de custar acompanhar emissões, não fazer partilhar os link de programa na página de Facebook, isso também que vou convidar a ter na amigos e na rede social. E está ajudando para não poder ter mais visualização, para não poder ter mais convidados. E não tem já sinal está indicando já como a Pate Cabral Job também entra já. Não é para a doutora Adulaika Dembo Kanté para poder entrar conosco. E não é para Dembo Kanté também seja em condição no programa. Mas não pedir não convidados, mas não pedir convidados, não desliga a televisão, não desliga a rádio perto de nós. Qualquer um de nós que está perto de televisão, está perto de meninos, não faça com que não afasta de meninos, não desliga a televisão, não desliga tudo aparelhos que está perto de nós. Mas não pedir convidados antes da voz fala. Não afasta de televisão, não desliga rádio, não afasta de meninos que estão perto de nós, e assim para não poder ouvir na perfeita condição, sem interferência de qualquer aparelho que está perto de nós. Não pedir Dembo desativa vídeo. Dembo não pedir desativa vídeo, sim. Ok. Não fazer só em áudio. Ok. Ok, está já. Não pedir. Não classificar um de nós que está perto de televisão ou meninos para não. Sim, mas não mantenha assim muito botar mas esse programa de Diáspora de Rádio Cintião com um programa de análise sobre a vida pública na diáspora. Isso também não está fácil com que convidar aqueles que estão na terra para não partilhar ideia. Aos domingo, dia 21 de abril e dia de Páscoa 2019. Temas que não vai tomar a notícia, não vai falar de tomada de posse novos deputados eleitos na Assembleia Nacional Popular na 10ª legislatura, eleição de membros de mesa, caso de operação de arroz, detenção de ministro de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Não tem nenhuma convidado, não tem Dr. Luiz Petit, Dr. Adulai Balé, não tem líderes de opinião, não tem Dembo Kanté, não tem Pate Cabral Job, e esses que não tem a voz no programa, mas em momento não tem só Adulai que entra ainda, não consigo falar mantenha, não é da Dembo Kanté, Dembo votare? Votare, Umaru? Não vem direito. Sem não o direito, mas Dembo nunca se viu tem aparelho ligado perto de bo, o tá de legal. Se rádio com bem, se tem que desligar. Bom, em princípio, talvez televisão, mas não desligar. Ok. Sim. Ok, sim. Dembo que não vai ser a primeira palavra no ouvintes que estão ouvindo na Guiné, mas também na página de rádio. Em primeiro lugar, muito obrigado, Umaru, por essa oportunidade que sempre gostava de dar a guinenses de opiniões diversas, para nós exprimir, para nós analisar juntos a situação do nosso país, da nossa comunidade na diáspora. Não falar realmente, vou pegar isso. Esse é um bom programa. Vou pedir para ter mais multiplicações desse tipo de intervenções, dessa oportunidade para todos os ouvintes de bom senso, lúcidos, responsáveis,
para nós ajudar outros esclarecer um bocado, não problemas, não é? Que de vez em quando não querem perceber, não querem compreender com outro ou não querem entender com outro. Então, é assim um bom trabalho que nós aqui de louvar e nós falamos mais uma vez que é texto, porque um olhou de princípio, ter no momento como está, um olhou como eu progredir, vontade de ter, para ajudar guineenses realmente buscar uma saída a diferentes problemas que não podemos estar confrontando aqui. Muito, sim, o por conta, não sim. Nós não falamos mantenha para todos os colegas de rádio Sinchamoco na Gabo, na Guiné-Bissau, e mantenha para todos nós dientes de Gabo, nós grandes, nós famílias, nós amigos, jovens que não eram daqueles, pronto, e autoridades próprias também de autoridades públicas de Gabo. Portanto, não quero esquecer ninguém. Na maneira mantenha para todos nós compatriotas que estão na diáspora, assim como para o povo de Guiné diretamente. Em cada rouba tempo, para nós 4 intervenientes, na paralisia por enquanto, mas com grande satisfação. Muito obrigado. Não vai para Pate votar, hein? Sim, votar número. Pate na pirionga se você tem alguns familiares perto de boa televisão ligado, botar afastava deles porque está indicando como alguns gente está custando chegar na boa parte. Sim, é o seguinte, Umar, a mim tem problemas de internet na casa ontem de noite, teve que vir para um café. Pronto, tem que vir para um café de que se sinta nele no momento. Ok, então não compreende já. Sim, Pate, qual que é a mensagem, primeira mensagem? Bom, minha mensagem é minha mantenha para tudo gente lá de leste, sobretudo onde é que a rádio está abrangido, está a tocar, Gabu, Pirada, Pichi, Sonaco, pensei que é 5 zonas, não é? Ita cobre a nível norte, nacional. sul, ilha, sul, não está conseguindo. Pronto, minha mantenha para todos os leitores, minha mantenha para intervenientes, Luís Petit, Dembo, Adulai, minha mantenha para todos funcionários de tudo elementos de rádio, colaboradores, sobretudo, em especial, a Boa Umar Darami, patrocinadores de rádio na França, na outras partes do mundo, onde é que guineenses estão, não mantenha para tudo gente, que não mantenha para minha irmã que está na Gabo, casado lá manga de anos, e na Bíblia que se, minhas sobrinhas que estão lá. Por isso, não mantenha para tudo guineenses nesse momento, na espera, hora de debate, concretamente para não debater assuntos de Guiné-Bissau sem insultos, mas que ideias que nos ajudam realmente para não chegar a um bom porto, porque só assim que não pode tirar Guiné marasmo. Por isso, até breve. Muito obrigado. Não vai para Dr. Luís. Dr. Luís, boa tarde. Sim, Dr. Luís. Se Dr. Luís não ouviu ou não. Dr. Luís. Não apiri Dr. Luís, se não ouviu para poder. Dr. Luís Petit, se não ouviu. Mas não apiri Dr. Luís. Sim. Sim. E não ouviu agora. Ele não respondeu. Nunca começou como eu sabia que... A mim não ouviu. Bom, falar para ir sair na linha, para ir entrar de novo. Para ir sair, para ir entrar de novo. Ok. Dr. Luís, tu tem que sair para entrar de novo, sim. Dr. Luís, sim. Como para sair, para tornar a entrar mais novo. Sim, na tenta apanhar Dr. Luís. Pate? Sim. Pate na periodizativa do vídeo.
Sim, doutor, não desativa o vídeo, não viu já? Não desativa vídeos completo, não desativa no vídeos. Tá bom. Não desativa no vídeos. Sim, não viu já, gosto. Tá bom, tá de igual modo, tá aproveitar para cumprimentar tudo painelistas. Também tudo rádio ouvintes que está direto mesmo no mesmo horário que o e não só soma também aqueles que estão tudo parte do mundo. Então aproveitar e mandar abraços para tudo minha irmã guinense que está na viagem, minha irmã e não só como amigos, conhecidos e tudo que está na diáspora, que está vivendo Guiné no coração. Entretanto, na distância que está separa países que está com a Guiné-Bissau, sei que um sofrimento grande, cada vez que não acompanha a situação do país, o sofrimento está sendo muito grande. É quem está me se lança enquanto guineense que está mesmo ali na vida Guiné-Bissau, dia a dia, passo e passo, mesmo de perto na pele, e um sinal de tranquilidade, de esperança, e como realmente Guiné não muda, nós todos guineenses, obviamente. Não costuma olhar as situações que ficam muito bom de crispações políticas, de exigências políticas, mas a mim tem fé como tudo na passa. Não tem fé, é o início de fim de tudo crise que nós vivemos durante os últimos tempos. É sim a esperança enquanto se transmitir tudo guineense enquanto tal, para nós poder manter firmes e serenos para olhar um Guiné melhor para nós todos. Muito obrigado. Doutor Luís, não pediu a boca parte, vou desativar a câmera, porque não trabalha só com áudio. Não desativa a câmera, não desativa a câmera de chamada para não poder iniciar. Não pedi, doutor Luís. Está desativado? Sim, doutor Luís, sim, muito bem, isso aí é tudo desativado. Sim, muito obrigado por vos tudo. Não vai atualizar, você não acompanhando, não convidado desde o primeiro passo. E para falar primeiro, não vai analisar deputado na São Tomé Posse na dia 8 de mês com o Sanel. Dado início à 10ª legislatura na Guiné-Bissau, e para falar com a composição de mesa da Assembleia e suscita polêmica, de que tomada depois de novos parlamentares e com impasse enquanto a eleição de mesa da Assembleia Nacional Popular, dia com festa, mas e transformar com autêntico pesadelo. Mais de 4 horas depois da investidura formal de 102 deputados que constituem novo parlamento, ainda sem consenso sobre forma para a eleição de novos mesas e órgãos legislativos, e 6 partidos que integram novo parlamento entendido como a nomeação de vice-presidente e secretário de mesa, lá que chegado à conclusão. E também não vai analisar discursos de alguns líderes de partidos políticos, não com discurso do coordenador de Madense 15, Brema Camara, de que fala como mandato que o povo guinense concedeu movimento para alternância democrática Madense 15 e representar agrupamento e representar seguramente concretização de uma promessa de liberdade, de justiça e liberdade e justiça. E para falar como enquanto líder de PSDC Domingos Simões Pereira, e falou como escolha e foi uma escolha para governar Guiné-Bissau, e falou como ainda vai mais longe, e fala vitória e vitória deles para governar sem determinado e suma também sem interferência no processo. E para falar PRS é crítica à parcialidade da comunidade internacional durante a crise na Guiné-Bissau. Eleição de mesa Cipriano Kassamá e Cujido, suma presidente
da Assembleia Nacional Popular, 96 votos a favor, 3 contra, 1 abstenção, enquanto Nuno Gomes Nabian e Kudiri Suma, primeiro vice-presidente do Parlamento guinense, com 93 votos a favor, 5 contra e 1 abstenção, que seria um som como a Siboga Kassala. Enquanto a eleição de vice-presidente da Assembleia Nacional Popular, candidato Brema Camará, coordenador de Madense 15, e foi reprovado com 50 votos contra e 47 a favor, 3 abstenção, na total de 100 votantes, 100 votantes que estavam lá. Entretanto, presidente da Comissão Eleitoral e conta com a Eder Barros e conta com a bancada parlamentar de PSC anunciou como a Madense 15 e deve apresentar outro candidato a cargo de segundo vice-presidente, segundo Cleita Manda, deputado Aburmane, antigo procurador-geral da República, e ameaça avançar com o processo de impugnação na justiça em nome desse partido. Enquanto o deputado Umar Sissoko Embalo, terceiro coordenador de Madense 15, e critica a forma que o processo decorre, tendo em conta e lembra ainda como a questão de confiar a figura do presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassama, e razão pela qual eles votam nele e que tem nenhuma abstenção na candidatos que apresentado para a PSDC. Só na Bichita, deputado PRS, e conta ainda com se partido na apoia a iniciativa de impugnação avançada para deputados de Madense 15 e aproveitou a ocasião para esclarecer de nulo esse processo de votação que vai ter 2 horas madrugada. Essa é a primeira fase de debate que não vai analisar. A segunda fase ainda está ligado ao problema de arroz e povo. Mas na pirinha convidados, quem que na entrevista, vou poder fichar o microfone para poder facilitar boa opinião de que na papia e depois facilitar também sem interferência onde nós está nela. Sobretudo na pirinha irmão garante parte onde está nela. Vou poder ativar o micro, desativar o microfone, boa intervenção, hora que chega o vez está ativado para evitar onde está nela, passam por chegar qualidade. Sempre de tempo não conversa com o Dr. Luiz Petim. Dr. Luiz Petim, enquanto essa introdução que nós fazemos à volta de tomada de posse, suma também desentendimento sobre eleição de órgãos e mesa, não sei como a Assembleia Nacional Popular, mesa está composto por 5 membros. Doutor, que não me para enquadrar juridicamente, suma também regimentalmente, que a lei está falando à volta de mesa de Assembleia, de Assembleia Nacional. Mais uma vez, boa tarde, obrigado pela oportunidade e a atenção de todos os jornalistas e que estão ligados ao programa. Regimentalmente, o que é que está reservado à constituição de mesa da Assembleia Nacional Popular, depois da eleição legislativa que está compõe hemiciclo de Guiné. Artigo 26 e a mesa está composto por 5 elementos. 5 elementos que está constituído por presidente, por primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretários de mesa. Esses 5 elementos que estão compõem mesa da Assembleia Nacional Popular. Agora, como é que está traduzido na prática, tendo em conta a figura, aliás, como é que a própria Assembleia está figurada, ou como é que está constituída através dos deputados que é eleito. Nesse artigo 27, e está falando primeiro na número 1, ou número 2 ainda que é importante para o caso de Constituição de Mesa, e está falando presidente da Assembleia Nacional Popular, que é indicado para o partido vencedor das eleições, fica caso com a dúvida. O primeiro vice-presidente ainda é indicado também para o partido vencedor das eleições, está reservado ao segundo partido mais votado na Assembleia Nacional Popular, ou seja, que tem segundo maior número de deputados na Assembleia Nacional Popular.
e primeiro secretário e também está traduzir daqui como é que está falando vamos falar melhor que número espírito do número 2 está a falar tu és ser o segundo secretário segundo vice-presidente primeiro vice-presidente segundo vice-presidente primeiro secretário e está composto através de quê? De representatividade na doutor, eu estou permitindo pedir Pate é bom nome? Sim, nove. Pate, me siva para o ficha do microfone, porque a boa está num local e bom ficha do microfone. Assim, não cana sentir barulho quando a bem o parte, se não dá a palavra logo tem. Sim. Sim, mas sempre que é microfone. Una chubi para parte, onde que está no microfone, bucal cala, buno opino, mas que barulho que está cana bem de parte, não cana, bota ficha o microfone, assim, e quando a palavra para evitando que porque está na café, para que tem, doutor, sim, por conta, assim. Ok, ficha. Ok, muito obrigado, sim. Que está aqui problema, interpretação de número 2 de artigo 27, que está a começar de segundo primeiro vice-presidente a primeiro secretário, ou seja, segundo o mesmo espírito, aliás, com letra de artigo, que está a falar com mais composição de primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, e não depende de como é que está composição de Assembleia Nacional Popular, ou seja, de acordo com composição de deputados, ou seja, partidos que estão representados na Assembleia Nacional Popular. Bom, ali que está o grande problema de interpretação do espírito de que artigo. Bom, e por cá tem sido grandes dúvidas, na minha ponto de vista, se catemba as crises que nós gerimos durante os últimos tempos. Porque, se não lembra muito bem, 7ª, 8ª e 9ª legislatura, eles nunca teve nenhum problema. Comparativamente a outras legislaturas passadas, para ver que havia sempre e está chegado consenso fácil. A eleição de mesa está decorrendo na coisa de mais ou menos 2-3 horas de tempo. A Assembleia Nacional, na sua primeira sessão, e está resolve aqui problemas tudo. Mas esse custa mais de 16 horas para conseguir constituir mesa e tem a ver justamente a crise que reina durante os últimos tempos para virar costas na radicalização de posições de ambas as partes de crise passada até nesse momento. O que significa que Gossi está na situação de gerir e problema de interpretação de que artigo. Mas é simples. Porque o que tem sido aplicado em relação a que espírito de que artigo e a aplicação de método onde em relação à escolha de partidos que não ocupam aquele lugar de acordo com a representatividade. Isto tem a ver em relação com cargo de secretário, primeiro secretário de mesa. Porque segundo secretário, primeiro vice-presidente, o que tem problema? E falou o partido do vencedor. Segundo vice-presidente, e falou o partido mais votado. Terceiro aliás, primeiro secretário, e falou, logo tem que observar que método onde, de acordo com a representatividade de partidos na Assembleia Nacional Popular. Então, ali que constitui um grande problema. Porque nas últimas, como é que está falado, pelo menos 2 últimas legislaturas, isso quer dizer, 8ª e 9ª legislatura, teve a oportunidade de, ata de discussão, aqui plenária, constituinte de próprio mesa da Assembleia Nacional Popular de 8ª e 9ª legislatura, e deixa claro de como eles têm entendimento de como realmente que lugar é reservado a partido vencedor, desde que ia aplicar o que método ONS. Mas doutor, que não por entender de método que você fala método? Método ontem e que método de atribuição de mandato para via proporcional consoante representatividade. Isso é que está acontecendo em relação à escolha de deputados da própria Assembleia Nacional Popular e está a aplicar o que método ontem, justamente para quê? Consoante representatividade, ou seja, voto conseguido na casa de escolha de deputados, do voto conseguido para cada partido, não? E também em deputado, também em proporção de número de votos conseguidos para cada partido, assim que ter partido, né, mandatos na cada círculo eleitoral. Mas nesse caso, em concreto, também de escolha de membros de mesa da Assembleia de Voto, também de acordo com o número de deputados que cada partido compõe na Assembleia Nacional Popular, e a partir daí que está fazido
rateamento de lugares reservado a partidos na mesa. Que seria o quê? Que lugar de primeiro, segundo vice-presidente, primeiro secretário. Porque segundo secretário deixa claro que o partido vencedor também que tem indica segundo secretário. Não pensa ali que isto é o problema. Agora, partindo do espírito de lei, ou letra de lei, e o fácil boa de falar na representatividade, então, em maneira que eles estão representados, maneira que PAEGC primeiro, Madem segundo, PRS terceiro, então era fácil entender assim. Mas voltando aqui metro onde, e que está sendo tão líquido que demonstrando na letra de lei, porque espírito e outro, letra e contra, só lei letra assim, fácil conseguir solução. Que acaso, suma que não falava na legislatura passada, que teve a oportunidade de olhar até ata de discussão sobre a questão de escolhas de como é que está falando, segundo vice-presidente, escolha de primeiro secretário, onde que o PRS, um dos deputados do PRS, admitiu claramente, agradecendo o PAEGC, o facto de decidir que lugar há PRS para vias de negociação, para via de entendimento parlamentar, ou seja, buscar uma coesão parlamentar no sentido de procurar uma mais aproximação entre partidos. Que, justamente, indo para que via de letra de lei de falar comando, consoante partido está representado, se não lembra muito bem como a PCD, que estava na terceira posição na eleição passada. E eles que podiam, por simplesmente, naquela condição, exigiva também que lugar de primeiro secretário, enquanto o terceiro partido que tem mais representação no Parlamento, no terceiro lugar. Suma que não discutir nenhum momento, PAEGC, Madem, PRS. Se for o caso também na nossa legislatura, e terceiro aqui, PAEGC, PRS e PCD. E PCD podia reclamar também que lugar de primeiro secretário, tendo em conta que na representatividade que no Parlamento, eles em terceira posição. Mas, e que foi o caso justamente porque é aplicado e mete o onde justamente atribuir PGC que lugar. E o que é atribuir PGC que lugar? PGC negocia que lugar com PRS e atribuir que lugar justamente para poder procurar um equilíbrio, um entendimento no Parlamento que vai resultar também próprio na inclusão de PRS na que governo de consenso, ou seja, governo na que o PRS está presente. E esse problema que tem acontecido em relação àquela, contudo, a votação está chegando no primeiro secretário, uma discussão começava já, porque aquilo que foi objeto de discussão durante todo o período de tarde, noite e madrugada no hemiciclo naquele primeiro dia, obviamente quinta-feira passada, aquilo que foi, justamente aquilo que leva manga de tempo, uma votação bem cingida, tão somente na presidente da Assembleia, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente, e é que teve tempo de entrar para a eleição de primeiro secretário, segundo secretário, e tinha a discussão sobre tudo esse aspecto, justamente porque logo que rejeição de nome de Brahma Câmara, através da eleição que submetida aos deputados, e surge logo que causa da própria plenária, que permitir continuar o trabalho, logo e leva a suspensão do trabalho. E pensa na terça-feira, e coisas que não vai delinear muito bem. Sim, mas doutor, enquanto tudo são a PRS, desde antes do início da sessão, e ele se não focava só artigo, regimento, na número 2, na ponto 27º, e que está falando como a terceiro mais votado e tem que indicar o secretário e eles que têm direito à indicação de primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional Popular e que não podia ouvir bom enquanto é parte que tudo dependrá no regimento. Bom, esse que é importante e esse que não falava um bocado de como indo para como é que a letra de lei de número 2 do artigo 27 e fácil entender assim, como eu acabo de explicar, fácil entender como é, se eles de terceira força no Parlamento e era possível automaticamente eles assumir o primeiro secretário da Assembleia Nacional Popular e era fácil entender assim, mas entretanto se não aplicando o método onde aí está e que a possibilidade é ocupar o cargo do primeiro secretário da Assembleia Nacional Popular, mas porque nas 3 últimas legislaturas, ou 2 últimas, pelo menos a última legislatura, que lugar que vai ocupar sempre o PRS, sempre na situação, até ainda na situação de maioria qualificada que o PC conseguiu na 8ª legislatura, eles não falam em 2008, onde que conseguiu ter 67 deputados, o PC decidiu ainda que lugar a primeiro secretário a PRS. É decidido. E também acontecia em relação à última legislatura, que seria a 9ª legislatura. Bom, esse aqui que sempre está mostrando, enquanto jurista, enquanto legalista, a mim gostaria que de lei foi aplicado, espírito e letra de lei foi aplicado. Ora que procurar a alternativa à lei,
solução para que poder aproximar partes, para poder contentar um e outro, sempre que ele também me está mostrando como aquilo é que prática, então aquilo é que tem que aplicar. Agora, nunca prática que pode sobrepor a lei. E nunca prática que por ser, não é? Motivo de afastar espírito e letra de lei para não entrar para outra prática, entretanto, que pode servir justamente para agradar alguém ou para agradar grupos. Ou para agradar, como aqui está falando, grupo de interesses. Sim, e sempre bom e interessante, procurar sempre alternativa para encontrar sempre a solução de crise. Por exemplo, se uma casa que não existe. Mas até fica muito claro, independentemente de lei, exigir se a aplicação nesse sentido, mas para via de entendimento, para via de interesse maior, por exemplo, no caso de divergência que tem havido já desde que até ali, tudo bom que comentar que fazer a volta desse, mesmo que não tenha entendimento, mas tem que ficar sempre registrado como é de pura simplesmente entendimento que o procurado para poder encontrar melhores soluções. Não para que ela venha traduzir, não é numa prática reiterada, que prática reiterada é muito perigoso em qualquer sistema jurídico, judiciário, ou qualquer sistema político que seja, é muito perigoso. Muito obrigado, Dr. Luís Pes, enquadramento jurídico. Não vai para Dembo Kanté. Dembo, Dr. Luís, enquadrando que lei de facido. Dembo, o que é também suma líder de opinião, não sei como aliás, nona legislatura. Não funciona a oitava legislatura, era tempo de caduco, não vai para a nona legislatura e não está na 10ª legislatura. Com votações e mesas de assembleias, mesa, primeira sessão, e cada leva 3-4 horas de tempo, mas logo não sai de uma crise, não vai para a eleição, com composição de mesa de assembleia, quase não leva elevado mais de 16 horas de tempo. E qual que é a opinião em relação a tudo que acontece dias 8 na Assembleia? Ok, mais uma vez obrigado, Umaru. Não acabei de ouvir o Dr. Luís Petit, que fazia um esclarecimento muito bom, muito interessante. Em primeiro lugar, a mim agradecer, neste contexto, agradecer o povo de Guiné, para sim maturidade e esse sentido de responsabilidade. E estamos para dar uma boa lição, mais uma vez, na nossa história, desde a independência até a data presente. Ora, a minha acha como povo de Guiné-Bissau vota nas eleições que passam, dia 10 de março, com disciplina, com calma, com tudo deficiências em termos de organização que não constata nas eleições de sim, que quer ser nem eleição livre, nem credível e muito menos transparente. E não temos uma possibilidade civil, não temos democracia como um sistema que ainda nesse momento está na gagueja. Um sistema que na gagueja para via de caráter de pessoas. E não para ver o sistema em si mesmo, mas para ver o caráter de pessoas. Que é que não constata ali é que não é tapada na caráter. Olha. Bom, não acha como se não arranca mais uma vez com uma nova crise, não se está cometer mesmo erro, e não ser um erro imperdoável, se não adia mais uma vez a esperança do povo de Guiné. Para via de julgo susto de uns e de outros, que está nesse momento assim. Quanto à rejeição de candidatura de Ibrahima Camará, para mim está fazendo uma pergunta. O que ela significa? O que me se fala com isso? O que me se fala com essa rejeição? Se contra partidos como PRS, como Madem, etc., que grandes forças políticas atualmente na Guiné, que poderiam inviabilizar o processo de tudo, o processo democrático tudo, para via de tudo que passa,
mas que é bem acha como conscientemente e de forma responsável não fica olho, não virei a página de crise que passa, não junta a cabeça para não poder avançar, para não poder dar um passo significativo para frente. Então, naquele contexto, se contra é certo fazer um esforço, um sacrifício de aquilo lá, não tem razão de ter outras atitudes, outros comportamentos que não cara espera, sobretudo de onde que não cara espera, né? Para criar travões, para criar obstáculos, para criar complicações, confusões na lugares onde que é necessário e nos momentos que é necessário. Francamente, na ponta, quem que me se passa na Guiné? Nesse grupo, assim, quem que me se passa? O que é me mais uma vez para a Guiné? O que é não é fabricado mais uma vez? Esse que é ponto de interrogação. Muito obrigado. Não vai para Pate. Pate, bom ouvi? Não ouvi. Pate, depois que não houve enquadramento jurídico do Dr. Luís Petit, e é bom, suma líder de opinião nesse debate de hoje, botasse como não diri fazer suma maneira que fazido na legislatura passada e de estar de fazer acordo de entendimento onde que excedências fazido e desta vez fica notado que lá em tudo gente na Bahia para bares cada quem na conta se artigos para respeitar número 2, número 27 e que acaba também boa opinião sobre votações e membros de mesa enquanto e que o Dr. Luís falar sobre que lei está manda. Bom, ainda bem que não mantenha para o Dr. Luís de boca acabar para pegos tudo que te indica como a intervenção do Dr. Luís que faz um balanço que é bastante positivo, tem que não ouvir como entendedor na matéria, por isso jurista, por isso a mim cana da manga de rodeios ou cana de repetir tudo o que o Dr. Luís fala, mas que é só quando está a falar como a mim gosta de rodeios, a mim é alguém muito direto para começar próprio nessa legislatura número 10, desde o princípio desse recenseamento, e foi muito mal executado. Lá que o problema começa dele. E cá como a mim pessimista, ou realmente nunca me paz para o país. Mas é tudo e que há indicações, é tudo que há indicando como realmente não vai para um bom porto de entendimento. Agora, se na 900 mil, na outra legislatura que passa, na nono, nota não vota 900 mil ou mais, para ver que é que mandei EBIAS, cujas corei acaba na 700 ou nem que chega próprio que lá. Bom, é tudo que te indica como realmente, pois timing, marcação de eleições e financiado, depois dinheiro desaparecer, fulano que tem culpa, aquilo outro que tem culpa. Quer dizer, é tudo início, forma, é tudo mal começar no início. Mal começar no início. Agora, toque bem e for que decorre na tomada de posse de legislação número 10 e penoso, foi uma pena tudo que tem indica ali como realmente coisas que está direito para ver que é primeiro coisa que me se aponta Dr. Luís como jurista como é que aquela comissão formada, como é que chega a mesa, que comissão que está lá segundo o regimento Camilém ainda acolhido 4, comissão está acolhido para 4 mais novos deputados na 102 e tem que vai lá 4 mais novos de 102. Que é que é verificado. Porque onde já é diálogo, onde a Guiné regala, onde mais outros que não conhecem, que na escolha acaba de certo. Esse é o primeiro ponto. Comissão que não é formada e tem que chamar 4
deputados mais novos, independentemente do partido que seja. Até por ser de tudo do PAGC. Mas tem que, problema de Guiné-Bissau. Desculpa, na pedi Idrissa Mane, na pedi, por favor. Idrissa com Angelo, por favor, vou ajudar, nós estamos no programa, vou ajudar, vou sair nesse aplicativo, porque nós estamos no convidado, na pedi Idrissa Mane, bom nome. Não, viu? Mas sim, a mim que liga para entrar no programa. Me ligaram para entrar no programa. Então, bom, nunca se calam de não convidado que mandou o convite. Então, sim, vou estar desculpando. Então, eu desliga a chamada para que não... Interrupção? Na pedi Idrissa com Angelo, para que não convidar não amigos, porque não vem assim. Na pedi Angelo, João Fati, na pediu. Na pedi muito bem. Simpático por conta, não? Sim, que está ali no início próprio de recenseamento, que corre próprio muito mal, ainda não tem problemas presidenciais que se tudo já sido não consegue cal tempo que não é marcado, que coisas que não corre direito, não é problema na Guiné-Bissau. Interpretação e própria leis que não fazem, e tem se riba de que leis é que recebi. Que é que problema? A mim que dúvidas que entender que comissão que formado do onde é que sair e como é que chega lá. Comissão que você não fala de qual comissão, Pate? Comissão que dá posse ao Parlamento. Que comissão que estava na meta lá? Porque a mim que estava em casa na Bissau, mas acompanha em direto depois do regimento que a minha lei e tem que ser quatro gente mais novo na 102, independentemente de ser filiação, de ser partido. 4 deputados mais novos que não formam comissão para dar posse aos deputados, que é que é verificado. Depois, que é que me se punta também? E pela primeira vez, nunca se acontecia a presença de militares lá dentro, com polícias lá dentro. Nunca se vê para manter ordem, nunca se vê para quem que pensa que ele é para intimidar, nunca se vê. Porque aquilo é casa de democracia, boa. Bom, outras questões e de que caminho bem direto de intervenção de Brema Camará, de General do Povo, Umaru Sissoko, gente de PRS, de como na início combina tudo questões de bom senso, se eles é que votavam na Supriano com o Nuno Nabian, que eles não passavam. Bom, a mim foi uma surpresa, foi uma alegria, também para uma parte, para outro lado, que tem dado a entender para ali como Madame Pérez está com bom senso. A mim nunca é capaz de na cabeça Cuba, ela vota na Supriano, que ele não fala o Umaru, não fala Carlos Leitores, nunca é capaz na cabeça Cuba. Madame Pérez, dado divergências, o Parlamento fica aí, o Supriano tem problemas manga dele, bem vota na Supriano, nunca esperava aquilo. Fala próprio como se não votava na Supriano, depois fazer conta, se é que votava na Supriano, tanto Supriano suma não havia cana passa. Bom, em cada bem está devagar tchuli, Madame fazer se comunicado. Non abbiamo na parte di comunicato, pensa non abbiamo lá e Dr. Luis pensa in quanto a algumas questões dúvidas que podem focar sobre a comissão, membros que estão na mesa e também em quanto àquela votação que está a evocar que Umar Sissoko e Suma também perece na lega. E ele se fazer voto para aqui dos primeiros que votaram, que ser o Supriano que não cana passa.
Doutor, não votando com deputados do PAGC, não votando a Brema Câmara, e é bom, como você analisa aquilo? Bom, sim, mais uma vez, obrigado. Porque, uma coisa que, para começar, respondendo à questão de Guiné, que eu deixado para o meu irmão Pati, que também é analista, é que é importante falar, tudo, digamos assim, membros de mesa está submetido à votação justamente para confirmar, não é, entre si pares, ou seja, nesse caso, através da eleição, né? Doutor, deixa-me pode não pedir o ficha microfone para o bovino e para não ouvir. Sim, doutor. Sem merece confiança entre si pares. Na casa do presidente da Assembleia Nacional Popular, mesmo que propudo para ser partido e tinha que submetido à votação de pares, nesse caso dos deputados, para saber se merece confiança de se pares ou não. Nesse caso, todos os deputados que compõem a Assembleia Nacional Popular, né? Total de 102. E aquilo que foi o caso de Cipriano Kassamã, depois indigitado para ser partido e passa para votação. E passa para 96 votos. Bom, a mim nunca percebi se realmente é isso acontecer. Só basta PRS que o Madem retirava esse voto de confiança, como é que está falado, Cipriano Kassamã, se Cana estava na condição de passar. Pois é, porque lhe que era necessário também provava maioria de PAGC junto com outros partidos que estão na coligação dela. Porque PAGC com outros partidos que fazem coligação dela, eles na total ainda têm 54 e que maioria absoluta que o próprio lei tem exigir votação de como é que está falado, de membros de mesa. Para maioria absoluta, pura e simplesmente. Agora, sei lá, o que significa que se não houver de forma linear de votação de bancada de PAGC, que aqui partidos que fazem parte de coligação, e na total ainda ser 54, um canoia, depois do entendimento que tem entre PAGC que se pares, naquela coligação, Senabas estava disposto a que vota, como é que está falado, reeleição de Cipriano Kassamã, ou a proposta que foi feita para membros de mesa na casa de Cipriano Kassamã, no avião. Bom, se um outro problema também que está ali, se está para fazer outros favores, de Madem que o PRS vota na Cipriano e vota no avião, se uma candidato que é indigitado para ocupar aqui posição, se era também de retribuir que mesmo a votação a deputada, aliás, como é que está falado, a candidato de Madem G15, e consequentemente, eventualmente, também deputado de PRS, que eventualmente poderia também ocupar aqui primeiro lugar de vice-primeiro secretário, aliás, que estava em discussão. Então, se era também deve ser uma retribuição. Tudo bem. Para a minha leitura, caminho está fácil. De votação de Cipriano na 96, e era de como realmente justamente uma que o minha irmão para te falar. E votado, Madem que o PRS votar, para também, para ter aqui entendimento de também PAGC, que outros partidos que fazem parte da coligação, votava também como candidato de como é que está a falar, de Madem G15, e era possível entender-se facilmente. Agora, importante ali, como e que necessariamente só porque alguém vota na boa, logo diz vota nela. E que está assim linearmente. Mas na procura de solução, no entendimento, a aproximação entre partes. E era consensual pensar como assim, é possível. Se Madem PRS vota na candidato de PAGC para cargo de primeiro presidente, que o primeiro vice-presidente, e era compreensível também que PAGC vota na candidata de Madem, sem problema. Mas não pensou também como lei manda justamente para votar do candidato para cada lugar que seja o presidente, primeiro vice, segundo vice-presidente, e depois ainda fazer separadamente. Lei manda para a votar aquilo justamente para poder se contribuir essa confiança de total de separos que está no hemiciclo. E é importante, como eu disse, para que alguém livre votar para a maioria absoluta. Em caso de que votar para a maioria absoluta, lei está falando e lugar que reservado a esse partido, e tem que fazer outra proposta de outro nome para, entretanto, e ocupar aqui mesmo lugar e submeter mais à votação. E esse espírito de lei, e porque o que está ali, que é automático. O facto de partido indica,
imediatamente aceitar. Então, se sim que era necessário votação, e era simplesmente, a hora que o partido indica, para que alguém submeter imediatamente a tomar de posse, não e passa para votação. Mas Tekami também acha, que também na mesma linha de pensamento que o Guilherme faz, mas realmente, ele tem entendimento. Ele tem entendimento, obviamente, independentemente de que alguém tem que submeter a confiança de se par e tudo mais, ele tem entendimento porque, justamente, nenhum parte, a nós todos guineenses, que segundo o grande Dembo falava já, guineenses faziam uma demonstração de civismo, uma demonstração de disciplina e não só, vota em massa e de forma muito ordeira e porque existe tranquilidade, existe governação, existe estabilidade, existe desenvolvimento. Então políticos também têm que pensar como não. Nesse particular, a nós também não tem que demonstrar, aliás, não tem que mostrar como não diz superar tudo o que está acontecendo no passado, que crispações, que desentendimentos está acontecendo no passado, né? Procurando melhores soluções, melhores vias de solução possível, para quem entrar na grande divergência, logo para ser na primeira sessão, o povo começa a desconfiar deles, porque realmente irá ser um sinal de como realmente não volta a novo cenário de crise. E é possível, ou seja, para que a PAEGC, que se banca, como é que está falando, do partido que tem aliança, para que faça uso abusivo de quê? Uso abusivo de maioria. Ou seja, porque eles têm maioria, que 54, claro, que não sustenta a governação, para fazer uso abusivo de maioria, fala, basta nós não votar e porque ser candidato que não passa. Não, que ele está falando abuso de maioria. Sim, a nós não por votar, aqueles que têm maioria por votar, sim, desde que, entretanto, eu acho que ele é pessoa ideal e figura ideal e que tem nenhum problema eles votar. É importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luiz, e obrigado. Um caso que está na ponto de ordem. Pate. Alô? Sim, Pate, sim. Bom, e muito rapidamente, a minha abertura, o que o Dr. Luiz falou, mais uma vez, nem insiste de como está submetida a votação para uma comissão. Mas essa comissão que trabalha primeiro para dar posse à mesa, esses 4 novos elementos, 4 partidos, elementos mais novos, de deputados que elegidos, em Cacibi, que é como é que Cacibi fica a norma. Bom, por outro lado, não teve intervenção, parecer do no constitucionalista experiente Carlos Vamarim, que realmente debruça sobre a situação da Guiné-Bissau. Bom, ele fala como realmente, e que está passando aqui que o Dr. Luiz fala, de como segundo o partido mais votado que tem direito à terceira vice-presidência de ANP. Dúvida que tem nome proposta partido indica Brema Câmara. E vai lá e que teve voto suficiente porque acha que o partido acha que realmente foi má fé e foi de forma como que coisas decorrem lá na questão de votação, votação que foi secreto e foi de uma forma que foi transparente e de forma de dizer as coisas tudo como é que pôs essas coisas que está correto para eles. Bom, vamos aí como o nome do Brema foi tumbado 1000 vezes, mas permanentemente o partido que segundo o maior que eles que tem que indicar nome de aqueles amigos. Padre, comissão eleitoral não ajuda se intervenção, daqui comissão eleitoral de sessão conta como indica Madame Z15 para indicar outro nome para substituir Brema Câmara segundo a lei de regimento manda, caso o que passa, o partido tem mais direito para mandar mais nome de outro alguém. Mas há um comunicado de Madame conta com e Brema e ele sim. Então, é tudo que não maina, bom senso, que não tem mais outros problemas na Guiné-Bissau, porque o nota como a fricções tem ali. Então, essas retaliações também que mais tarde, hora que o Madame que PRS ainda dá.
Porque Sim, e tem certas leis que não exigem 2 terços. 2 terços tem acumulados uma outra que tem ele. Padre, abo novi? Novi. Sim, padre, abo, não tem uma questão para você. Bumiski, fazendo, como eu estou analisar, que são com a Comissão Eleitoral, falou com Madame Z15, porque no regimento está lá, segundo vice-presidente e segundo partido mais votado. E eles têm direito de mandar mais outro nome, mas não lei que está permitido para Brema Câmara indicado mais novamente, se partido onde nasceu comunicado conta, e Brema Canabá mandaram lá. E a o partido tem a 27 deputados. O Parlamento Puritano fica assim, esse lugar, para mandar tempo. Se Madame existe, e sempre não manda nome de Brema, não é? E é preferir também que manda outro lá, por isso simplesmente o lugar fica vago. Bom, e leitura de Carlos Lamaí. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado por esse esclarecimento. Não vai para outra questão para analisar discursos depois para não vai para não consumir a primeira hora do programa. Me se consegue tempo para não analisar os discursos de 3 líderes de partidos políticos e não consegue o coordenador Madense 15 de que falou como ex-mandato que o povo guinense da movimento alternativa democrática que ser Madense 15 e representa seguramente com caracterização de uma promessa de liberdade, de justiça e autenticidade. E para líder de PSDC, Domingos Simões Pereira, e conta com se partido foi escolhido para governar, mas ainda está determinado em fazer e também can permitir interferência no processo. No juve de PRS conta com é crítica parcialidade de comunidade internacional durante a crise política de 3 anos. Não conseguimos estes notícias, discurso destes 3 líderes que discursaram no momento de tomar de posse. Como qualquer análise que está fazendo entre estes discursos de Brema Câmara, Domingos Simões Pereira e suma também só em representação de Alberto Nambeia. Ok, muito obrigado mais uma vez, Omaro. Ministro falou com uma intervenção do Dr. Petit, logo no início de nosso debate, foi muito explícito, muito claro. E que tem a mínima confusão possível na definições de funções, de taxas, de responsabilidade de uns e de outros. Ok. Assim como no irmão Pate Cabral, que demonstra realmente como está ali uma falta de bom senso. Olha, está ali uma falta de bom senso. Ora, a mim, neste caso, não falo como realmente, não falo como realmente, e tem uma ausência total de bom senso neste caso, Licem. Se no passado não conduzir esse processo de composição de Assembleia Nacional Popular, por que razão? Saber que é possível para não aplicar mesmo bom senso para não poder ultrapassar esses pequenos problemas pessoais, porque problemas de ordem pessoal. Agora, e não olhar como está a reconduzir mais uma vez crise que passa, crise de passado, olha, e não aponta agora para quê? Para qual fim? Bom, esse que me sirva simplesmente complementar, não vai para a questão que vou fazer, gosto, Omaru. Quanto à declaração de presidente de Mariam, bom, não fazia entender como amiga militante de Mariam, amiga militante de PRS, amiga militante de PGC, secção França. Ok,
em dissidência com a direção atual de PGC, que é conduzido para Domingos Simões Pereira. Ok. E na faz gente também entender como a nós, e primeiro gente que ali na França, na Europa, que lá anda para apoiar a candidatura de Domingos Simões Pereira na Congresso de Cacheu, voilà, e nas legislativas que vêm seguir depois. E quer dizer que se tem hoje muita posição contraditória, é porque tem razão. Agora, quem quer saber, quer saber. Mas a nós sabemos que não é parte dela, né? Ok. Quanto à posição de Brema Camará, eu falei de justiça, é normal, porque ele foi vítima de injustiça no partido. E falei de mensagem do povo. Naturalmente, se o povo, se é chegando daqui a chegar nele, é porque o povo reconduz eles, o povo renova se confiança a eles, embora que confiança é retirado ele no passado. É retirado que confiança de forma abusiva no passado e o povo torna renovar essa confiança mais uma vez. Ok. De lá, nunca tenho nada a comentar mais. Enquanto Domingos Simões Pereira conta como o povo que eles para governar, não governa com determinado, sim, permite interferência no processo. Esse chamada de atenção, pensa cada um som de voz poder. Na caso de Domingos Simões Pereira, ora, o povo vota neles para governar, que ele é certo. Tudo que o povo vota nele é para ir representar o povo, que ele é certo. Ele tem que fazer esse trabalho, tem que fazer essa missão, e uma missão que é confiável. Mas só que, atrás de esse discurso de Domingos Simões Pereira, está uma atitude. Olha, esse que é o problema. Está uma atitude que não falatiu. Uma atitude ameaçadora, uma atitude de arrogância, uma atitude de... Não can bem instaurar novamente uma ditadura civil. Não, basta já na Guiné. Nada de ameaça, nada de como a própria que está falando, subentendidos. Não. Ou o governa de acordo com a vontade do povo, que dá uma missão, ou está desqualificado completamente. Porque essa arrogância de Domingos desqualificado já para governar a Guiné. O que vai governar o povo com armas? O que vai governar um povo com ameaças? Não, e que te dá. Para mim está já desqualificado para governar. Totalmente. Bueno. E essa posição ali também. Enquanto o PRS critica a imparcialidade da comunidade internacional durante a crise política institucional na Guiné-Bissau nos últimos 3 anos, você concorda com essa imparcialidade que o PRS na crítica da comunidade? Não concordo inteiramente com a posição do PRS, porque o PRS não tem razão nenhuma de queixa contra a comunidade internacional, se é que fazer. A comunidade internacional acompanha o processo de resolução dessa crise na Guiné, mas de forma muito parcial. Muito parcial. Até no fim, não olha como foi, tudo bem de forma muito parcial. Ora, só que fraqueza também de nosso Estado que faz aquilo. Se acaba de fraqueza do nosso Estado, comunidade internacional, acaba de mitimon na Guiné, é baralhar no sistema, como é que entende? E que é possível. Olha, e falta autoridade do Estado forte, e falta um controle rigoroso de nossa administração, de nosso sistema de justiça. Pronto. Guiné está assim, dito que até não tem que acompanhar aquela assim. Mas só que a comunidade internacional, e a nós não pode falar com uma nona, tira a responsabilidade de tudo de nós, não pode levar de comunidade internacional ou de estrangeiros. E Canadá não tem que assumir de nós próprios. Se não está na altura, ok, não tirar no pique que está na altura.
mas não tem que assumir no destino, no responsabilidade. O povo de Guiné conquista esse destino e se responsabilidade e cá pode confiar, e cá pode adiar, e cá pode entregar a ninguém. Aquilo aqui certo, aquilo aqui barrado. Muito obrigado. Não vai para Pate, e eu também enquanto líder de opinião, e como eu estava olhando três peças que não disse de discurso, pequenas palavras de introdução de seu discurso, de coordenador de Madense 15, presidente do PAIGC, suma também discurso de PRS. Bom, a mim, continuando a falar com o amigo homem de Rodeios, problema sempre existe na PAIGC, Brema camarada nesse discurso, e fala com a, quer dizer, torna eles que expulsaram do partido, não é? Torna protagonistas, ponta a guerra de uma forma diferente, chega poder. Agora, o que escreve lá, de reconhecimento a certos índices que tomam logo no início da introdução desse discurso, porque o discurso não passa, alguém manda um discurso para publicar, pronto, que tem aquele um discurso de um presidente de um partido, pronto, tudo bem. Agora, tem caminho a falar, e de como também houve intervenção de Manelinho sobre comunidade internacional que foi parcial no processo tudo, de Guiné-Bissau per essa entidade, mas ele tem culpa que pode morrer solteiro. Que é que está questionando ali? Para ver o que é que manda Jomaf, que está na legislação, para que é que manda acabar aí? E obrigado, vai ou não, que só o irmão Luís, jurista, poderia responder. Se, como Presidente da República, acha que o Medibir está ou talvez na tomada do posto do governo e também vai. Mas ele é culpado desse tudo. Para ver o que é? Para ver de como realmente houve no passado erros que cometi, aquilo que não paga. Não perde soberania, não perde quase como a CDAO, Comunidade Internacional, que não manda indiretamente na Guiné-Bissau nesse momento. Na empuia, na tomar reuniões, que ele corre com aquilo que foi crasso, lá que tudo começa nele. Então, e ainda cada vez mais, não na Yara, e ainda vim levar para um beco sem saída. Domingos tem toda a razão, como o povo vota nele, e o povo vota no PAIGC, e o PAIGC que tem que governar, sem dúvida. Mas também não tem que ponderar também como a democracia tem se vertentes. Não é? De partidos às vezes precisa de um outro. Na nova era de geringonça que não passa em outros países, problema ainda está centrado nos terços, que não vem falta tanto um lado como o outro, e precisa de um tudo para modificar, suma não lei fala como para modificar na Constituição, além de certas coisas, e precisa dos terços para poder passar na coisa lá. Então tudo que está indica ali, e precisa de um bom senso para Domingos manter muita calma, para tentar dialogar no máximo que puder, porque esse partido Madem não nega ou não aceita e foi o segundo mais votado. Então, mesmo que fosse coligação com o Nuno Nabian, próprio do PAIGC também poderia ter problema lá, porque não houve Supriano não fala com ter problemas internos e se vi como alguns gente que votam dentro do seu próprio partido, mas ainda vai para dentro porque é assunto de partido, é assuntos internos. A mim não vi, porque alguém acusá-la como é que vota na Madem para Brema poder passar e fala que ela como que prova que tem como a minha vota. Bom, esse resume praticamente que não faz. PRS. Sim. PRS realmente calca muito bem na PRS, só que se vê que é que mandei falar que lá, não é? É per 20 deputados na Bissau e que é normal também para PRS ter só um deputado na Bissau. E foi a mim que até hoje não entendi para ver o que é. Mas essa é crítica à comunidade internacional para imparcialidade. Sim, por ter razão, para ver de castigo que alguns gente na Ribamana fala com a Manelinho com ele tem provas de gente que escreve nome de nomes de gente para a comunidade internacional castigar, que tem legitimidade para fazer.
PRS realmente fala como coisa lá é sinto como a comunidade internacional foi imparcial no processo de tudo o que é que não fazia é condena a comunidade internacional e esse lá só não cli e deputado caminha com si, mas nas intervenções não tem nota como e deputado muito forte às vezes decide que aqui na papel se a mim acha tão como realmente havia nível de nós deputados melhora bastante em termos de argumentos na discussão que acompanham olha como realmente e houve um melhoramento bastante de no deputados só não aqui e foi que mais destaca na PRS e foi que mais calca na crítica de comunidade internacional por isso realmente é sobre discursos, posições. O único conselho que poderá Domingos para dialogar, para aceitar diálogo. Agora, se é como se assim de maneira, está um bocado pessimista de como realmente coisas que não podem chegar a uma boa maneira, porque dentro próprio do PAGC, e por isso é problema dentro dos deputados do PAGC. Não adianta um problema ter problema dentro desse partido também. Ele também faz um bom discurso, não é? Mas cada deputado tem esse pensamento, essas interpretações. Muito obrigado, padre. Sim, obrigado, padre. Não vai para o Dr. Luiz. Dr. Luiz, e sobre o discurso de três líderes que notícia ali e também alguns gente não manda mensagem de como que são de primeiro secretário de mesa e pertence PRS terceiro mais votado e até um só manda link de como e ele acha como e acha como primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional Popular e pertence PRS e que pertence PAGC. Doutor, e este discurso isso também e qualquer comentário que está fazendo esse discurso, mas sobretudo e essa interferência que Domingos está na aponta é chamada de atenção como é chamada de atenção a futuro quem que pode interferir nos assuntos de governação, que ele não mas também PRS o direito à comunidade internacional e discurso também de Brema Camara que está falando como e resposta positiva de ser de uma promessa de liberdade e de justiça. Mais uma vez, obrigado. Primeiro para responder à preocupação de ouvintes que falem esta na mandar mensagem, antes de entrar a própria análise de discursos de líderes e líderes políticos. Em relação à preocupação que você falar, enquanto tem dúvida de interpretação do artigo 27, número 2, quanto à composição de mesa, fique técnica jurídica de interpretação. Então, a hora que constitui qualquer dúvida de interpretação de qualquer norma, na caso, por exemplo, de 27, número 2, ou pode recorrer à técnica de interpretação autêntica, ou seja, quem próprio que faz a norma, ele próprio interpreta aquele sentido real de que norma. Agora, uma própria Assembleia que está fazendo norma, ele próprio e legislador nato, a própria Assembleia Nacional Popular, então pensa, e ele próprio a Assembleia que não tem que acabar, através de serviços competentes, para definir qual que realmente verdadeiro sentido real de que norma. Se que representatividade me se fala, pura e simplesmente conforme está constituído partidos na Assembleia Nacional Popular, ou seja, é preciso recorrer a método ou ante para si implementação. Se aquela que resulta, então está recorrer para o tribunal vai fixar um acórdão, ou seja, faz sentido real mesmo de norma. Esse que é o único dia possível. Se não tem nenhum entendimento na próxima terça-feira quanto à posição de primeiro secretário de mesa. Uma coisa de lei, como falava há bocado, outra coisa é prática, porque que lei existe? Que norma existe? Desde 94, o regimento, e bem houve alteração de que artigo desloca,
e desloca de 28 para 27, mas a letra de lei mantém sempre como aqui está. Entretanto, e preciso só, vai aqui prática, ou seja, como é que tem sido aplicado desde a primeira legislatura, depois da entrada da democracia, até a data presente. Se que tem solução para tal, então, o único que ser possível é de partes recorrer ao tribunal para pedir, entre o tribunal para fazer interpretação daquela norma. Esse quer dizer, Supremo Tribunal de Justiça, na vestes de Tribunal Constitucional. Porque se não tem Tribunal Constitucional para questão de interpretação de normas, se não tem na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça está a servir para aquilo justamente para BD e que tem tribunal especializado. Mas doutor, esse primeiro primeiro secretário de mesa da Assembleia Nacional Popular, leita Turbila aqui, nesses 6 partidos, tudo por representar o Parlamento. O que está transparência? O que está transparência? Na interpretação que a minha, enquanto jurista, e que outros também por fazer, contudo, outros têm opinião contrária, e a aplicação do metro want, aplicar o metro want, que lugar está atribuído à PAIGC? Esse que é o minha ponto de vista. Admitindo todas outras possibilidades e outras interpretações possíveis quanto a que artigo 27, número 2. Se a hora que tem diferentes interpretações de um e de outro lado, suma que está na acontecer entre próprios deputados, então, o que deve ser a solução se cabem tem nenhum entendimento quanto à aplicação daquela norma, ir recorrer ao tribunal, na curto espaço de tempo, o tribunal pode decidir qual que é o sentido real de norma, isso quer dizer, na qualidade de tribunal constitucional, isso quer dizer, Supremo Tribunal de Justiça. Já agora, como permissão, indo à análise de discurso de líderes políticos, é que a mim está a começar a lamentar, e primeiro, e o facto de que momento solene, depois do empossamento dos deputados, intervenção de líderes partidários, e um momento que é reservado a líderes políticos. A líderes políticos. Não teve a oportunidade de trabalhar outras entrevistas em relação a isso. De caminho, estava atento na aguardar declaração de tudo líderes políticos que estavam na Assembleia Nacional Popular. Ou seja, que tem deputados, que se partido tem deputados na Assembleia Nacional Popular. Estranhamente, não coube voz de líder do PRS. Sem nada contra líder do PRS, sem nada contra a PRS. Mas está estranhando bastante, momento solene que é reservado a líderes políticos, não coube voz de líder do PRS, de que, entretanto, e indica alguém para ler discurso nacional. Essa falta de, como é que está falando, e desrespeito ao próprio protocolo, digamos, primeiro. Segundo, e desrespeito a militantes desse partido e desrespeito ao próprio país em si. Porque se a nós não temos PRS enquanto partido importante na Guiné-Bissau, que foi até partido que governa, e foi primeiro partido na oposição na manga legislatura, então, sempre a nós guineenses, nós não sempre ouvir voz desse líder, porque voz de líder é cá qualquer voz. Voz de líder, ora com líder papel, sim senhor, de seguidores, está a falar, sim senhor, não tem líder. Ou, sim senhor, não líder que foi bom, não chamar, não papel aquele, ou foi bom, não chamar, não encorajar, não dá ainda mais motivo de e continuar a fazer trabalho, porque foi muito bom. E a Milique está estranhando bastante o facto de líder de PRS já intervir na ocasião, naquele ato solene, indicar alguém para a nacional. Se está doente, ou é que está doente, que é outra questão. Mas, pelo menos a mim teve a oportunidade de acompanhar, estava presente e omnipresente e omnipotente até, digamos, não acha como que estava na condição de ler esse discurso enquanto líder político. Agora, indo, já agora, começando imediatamente no discurso que na fala de PRS, começando logo no discurso de PRS. Lamenta profundamente o discurso de PRS, em parte, e cá tudo, sim, e houve, no cômputo geral, e houve parte de bom, mas crítica que fazia a comunidade internacional, de parcialidade da comunidade internacional, não está a questionar o próprio PRS. Se é levantado para Madem, G15, na qualidade de dissidentes de PAIGC naquela altura, que existia ainda Madem, ele fala de parcialidade, de comunidade internacional, porque os 15 que acaba para traduzir numa organização política, associação política, que a AUSN ocupa a segunda força na oposição, e aceitável, Madem, naquela qualidade, de fazer crítica à parcialidade de comunidade internacional. Agora, PRS, não. PRS, talvez que essa crítica que fazer a comunidade internacional, e acaba para demonstrar claramente como
eles foram protagonistas de crise. Eles foram autores de crise, envolvendo também, nesse caso, o próprio Presidente da República. Porque o PRS estava numa posição confortável. Confortável entre uma. A Bahia vencedor das eleições, mas, entretanto, estava junto com o partido que venceu as eleições. Não governava junto. E se resultado de que governação, que o próprio Presidente da República, um dos motivos para derrubar o governo, que é apelida de governo corrupto, de governo nepotismo, e mais outras nomenclaturas que chamam, então, por isso, a PRS também está envolvido naquelas acusações que o Presidente fazia aqui próprio governo. Mas depois, até volta a ser mais protagonista principal de crise, isso quer dizer, mudando de posição confortável que está, para a posição de guerra, estou está na condição de falar, a comunidade nacional foi imparcial, porque foi protagonista, foi envolvido diretamente na guerra que está de bom, o bem acabou para perceber como realmente quem bem para vir de voz e foi parcial. E foi parcial, a bom, que sentiu mais primeiro que qualquer um, até quem que sentiu próprio na pele. Que ser Madem Jequim, a OSC e partido Madem G15, mas na altura, e grupo de 15, que bem aqui, e maiores números de sancionados, salvo erro. Maiores números de sancionados. Sim, tudo bem. Agora, a bom, combate uma parte, vai entrar na guerra. Estou com coisa que manda suco, que está na guerra, uma manda suco, em vez do barrio vir uma manda suco na posicionando no lado. Liga para mim, está estranha. E tem ainda uma parte muito mais grave, digamos assim, do discurso de PRS, encara para o discurso de líder. Não para o discurso de PRS, porque que é líder que lê ele. Ele que lamenta, não conta lamenta. Quer falar como ele espera na próxima oportunidade para a comunidade internacional que seja parcial. Bom, ele está deixando muita dúvida. O PRS está já preparado para a próxima crise. Bom, não teve intervenção de analisar o discurso de líderes políticos na diferentes rádios onde quem está a fazer análise, analisar o discurso para depois prever a situação e ainda tem divergência nas discussões na Assembleia, nem que espera como ainda ser logo na primeira sessão, horas antes, como faz que declaração, horas depois, e começa a surgir logo que debate de baixo nível, digamos assim, desculpa a expressão, que é nada produtivo, que bem leva horas e horas sobre a discussão de que ponto sobre a eleição de membros de mesa. Justamente porque não está previsto como é por ter cenários de crise ou de desentendimento, que até é normal e tem discussão aberta e serena entre deputados no sentido de procurar uma solução. Impossível, ele tem nem problema, porque na própria casa de democracia e casa de debate e discussão de ideias para procurar solução. Mas o que acontece aqui é que aquilo que traduzem na fala, o que traduzem naquilo é justamente que arrastar de crise que vi na legislatura passada, não na legislatura, que está a viver, justamente aquilo, tão somente. E eu já quero falar com ele. Ele chama a atenção na próxima oportunidade de ser parcial e leva um momento de suspense. Então, não vai para nova crise. PRS prevê a nova crise antes que, entretanto, não consiga mesmo questão de debate para falar de como ainda pensa na próxima oportunidade. Crise que tem que ser oportunidade para nós. Que tem que ser oportunidade para guineenses, para nós tudo. E consenso e entendimento, porque encontra caminho para desenvolvimento. Não basta pensar nos sucessivos crises até o ponto. Se este ponto final não fazer uma transição. Doutor, enquanto a opinião de Domingos, também de líder de Madem G15. Como é que está líder de como é que está falando Madem G15? E foi muito contundente nessa declaração. Ele faz um discurso que também é um discurso que muito puxado à aproximação, a entendimento, a estabilidade, a boa governação, ou seja, a coesão no parlamento, e que foi aquele discurso que chamou a atenção nesse sentido, mas sim, e foi um discurso de que ele se assume que protagonismo contundente, mostrou como realmente ele surge de nada enquanto político que expulsaram de um partido, depois de surgir de nada, há 8 meses de formação de um partido, para depois de ser a segunda força no parlamento. Quer dizer que ele desvirtua e sobressai acima de que vozes, acima de que cientistas políticos de Praça de Bissau, que está falando com a Madem e era uma carta fora de baralho. Sim, para nós Madem foi uma surpresa.
Claro. E foi uma surpresa, porque é um partido criado há 8 meses e vinha assumir uma segunda força política e foi uma surpresa política grande. E estamos demonstrando grande maturidade política de próprio grupo, como grupo dos 15 que vem traduzindo a partido, que tudo que eles querem junto àqueles, e está traduzindo aquilo, exatamente, é se nega. Mas ele sempre demonstrou naquele sentido, de se mostrar como. E foi vítima, mas entretanto, ele que acaba para ser o protagonista principal na xadrez político do Parlamento guineense. Que é importante. Mas, e que aqui nem nada de aproximação, de tranquilidade, de como é que está a falar, chamar a atenção no sentido de procurar maiores consensos possíveis. Contudo, não um ou outro trecho falado. Mas esses sentimentos mesmo de como a gente fala, nesse discurso, fazer análise na geral, e me se demonstrou sempre como assim. E um partido que surgiu e ocupa um lugar importante e continua sendo muito estratégico na todas as decisões que é tomado a nível do Parlamento. Até que, e na sério sim, claro, não admitir como é, e na sério sim. Em relação ao discurso de líder de PAIGC, que distancia de que cenário de crise de passado. Em momento algum, um discurso muito curto, mas em momento algum, e fazer referência à crise passada. Sim, ele tenta discordar, em parte, que a declaração de Nogrande, que é do Dembo, que não fala como e foi um discurso que, entretanto, de arrogância, de tudo, não, pensa, fazer chamar a atenção, de falar como sim, o povo da PGCP governar, e eles têm que governar, e na espera como é na governar, sim, e uma chamada de atenção legítima. Por quê? Porque seja como for, querendo sim ou querendo não, PAIGC, mesmo com o ser militante de PAIGC, mesmo com o ser simpatizante de PAIGC, foi sacrificado, não é, na legislatura passada. Não é admitir, porque ninguém quer dizer retirar do poder, entregar a quem, porque lógica de democracia, quem manda é quem vence as eleições. Essa é a lógica de democracia, esse é o princípio democrático básico. Agora, quem chamar a atenção, e mais ou menos nesse sentido, porque justamente, que figura que foi protagonista, uma das protagonistas, ou digamos assim, aí até mais, o protagonista principal de crise, mentor de crise principal, Pijamado, não admitir, com tudo letras, e continua ainda à nossa frente, com tudo, com menos poder de que maneira que estava antes. Que é que maneira fala que menos poder de que maneira que estava antes? Para ver como não seja à beira da eleição, ele perdia tudo os poderes, no momento, de hora que imposta o governo, e vim bater a hora que misti, porque cá tem aqui poderes. Só depois de ir reeleito, presidente, talvez tipo de pensar fácil. Mas não pensa, e cá na volta, como mesmo zero. Doutor, enquanto a interferência que o Domingo chamou a atenção, é cá não permite interferência. E essa interferência que a mina fala de presidente da República na governação, porque se você nota muito bem, desde que altura, o grupo dos 15 surge porque tem uma conivência grande de presidente da República. PRSC ia ali com os 15 para criar uma nova maioria, porque é garantido para parte do Presidente da República poder. O Presidente da República garantir para assegurar uma maioria parlamentar e não entregar esse poder. Então, fica tem interferência, não é? A nível de mais alto do Presidente da República, para depois vir fazer uso abusivo de Constituição, de poder bater governo a qualquer momento, nomear a qualquer momento, quem mesmo quem quer fazer parte de xadrez parlamentar, caso de Umar Sissoko, por exemplo, caso de como é que está falado, de que vem surgir depois. Então, se que interferências que tem, obviamente que debate parlamentar, a nível que está fazendo, ainda continua sempre ser um debate parlamentar. Mesmo com desentendimento, mas debate parlamentar sempre necessário, sempre possível. Com nível baixo ou com nível alto de discussão, sempre necessário. O que não falava sobre nível de discussão, só permitem que eu termine a parte, o que não falava sobre nível de discussão de parlamento, que Nherman Pati fala, e acha como não parlamentares evoluiu, e ele tanto de capacidade, de experiência demonstrado, sim, e verdade, porque se você ouvir na cômputo geral de deputados que é eleito na legislatura, me se falar assim, sem exagero, e que chega em 20, 30, que passa nunca no parlamento, quase a maioria tudo passa no parlamento como deputado. Então, se esse caso, não tem que esperar tão somente que não tem que esperar só experiência de deputados nas discussões e nível de discussões que não é levado a cabo. Mas que nível que aconteceu na primeira sessão e que foi tão bom e que foi tão de traduzir confiança na experiência que eles têm, porque e bem que resquícios
de revolta, de desentendimento, de ódio, que pelo menos a mim está pensando como até é possível, mas justamente que talvez está sendo também outro entendimento como poderia avançar aquele como. Se houve que debate, se houve que discussão aqui nível, talvez em momento também de conseguir tirar outro tudo que quer tirar na corção, talvez de terça-feira para diante, tudo coisas da torna diferente, porque se não está muito bem. Desde que o Parlamento retoma-se atividades na última sessão, aí que teve uma oportunidade de discutir abertamente sobre essas questões políticas, divergências políticas que resultaram aqui crise de legislatura passada. Só quinta-feira que teve a oportunidade de cada quem conseguir fazer aquele desabafo. Se aquele desabafo também foi motivo de cada quem conseguir ficar tranquilo, talvez não conseguir ter um parlamento muito produtivo de terça-feira para diante. Muito, mesmo na escolha de segundo vice-presidente, e porque tem um entendimento muito fácil, saber que é para a gente conseguir explicar, a gente conseguir exteriorizar que esses sentimentos de revolta que tem durante a crise, aliás, crise de... Muito obrigado, Dr. Luís, obrigado, Pate, obrigado, Dembo, e para falar muito obrigado, nós estamos acompanhados na nossa página 6.500 gente que estão acompanhando, nós estamos ouvindo para toda parte do mundo. E também na Guiné, na banda FM 96.7 FM, essa hora Sintioko dando força na fazer a transmissão desse debate. Muito obrigado. Não vai para a última parte, não tem já só 25 minutos para o fim desse programa. Sim, Dembo, sim. Sim, desculpa, me siga só antes de não passar para outra parte do debate, me siga só apontar algumas coisas sobre o que o Dr. Luís acaba de falar. A respeito de PRS, pronto, ele fala como PRS protagonista, ok, está bem, não por ser italiano, mas me se falar só como PRS durante as crises, no momento de crise, tem na fim de crise, nunca se vê se não está na fim de crise ou não, mas tem nesse momento no momentos de eleição que passa, de votos que passa de legislativa, o PRS tem feito um papel apaziguador dentro do PGC, porque não tem que saber como, problema é que na PRS que está, problema é dentro do PGC que está. Problema é entre nós, camaradas, e entre nós. A nós que vai buscar lubo lá fora, não te ensina dentro do coral. A nós que te ensina camaradas a paraquedas dentro do partido. Problemas que está dentro do partido e de nós, e cá de ninguém. PRS, a maior parte de dirigentes de PRS, manga deles, foi vítima. Não tem que se vigilar. Que foi essa aí. É para formar seu partido. E é para na manga de fases, manga de situações. Ok. Não cria descontentes, mas não interessa, porque pronto, está já longe de nós. Pronto, ok. Enquanto coisas que batem riba de nós próprios, não estão olhando com problema. Não estão olhando. Então, PRS, para mim, não está louva, é a direção de PRS, não está louva, teve um papel que não pode considerar como um fator de estabilidade dentro do partido, um fator de estabilidade dentro do país, é que ser ambicioso para poder ter na ponto, é por aproveitar das crises ali sim, é perturbar, é tomar poder. O que é que não sai lá? O que é que não fala? 12 de abril, o que é que sai lá? O que é que acontece? Não tem que ganhar lição. E cá na América, ou na China, ou na Moscou, ou na Paris, que não busca lições para a cabeça. E não passar o próprio que não dá lição. Não passar o próprio que tem que escrever no de lição. Agora, se não nega aquilo, não por trás de filosofias do mundo, ok, não tem problema, mas que binda também, que não chora, que não mesquinha. Olha, para mim, acho que uma PRS que ser oportunista durante esse período de crise. É que ser oportunista. E, suma que o Dr. Luís falar, líder de PRS caminho, e tem essa razão. E condenado a todo custo, e bem, vai estar presente. E bom, se bem está presente, e muito bom. Esse lugar, esse papel, e assim que deve ser. Mas se bem, porque só também que delega e ter legitimidade. E ter legitimidade
para ir representá-lo. E tem essa confiança. Olha, e tem essa confiança. Agora, e cá por ser uma IPRS, então ele tem que ser categoricamente o líder de PRS que tem que estar lá. Se o líder de PRS cá por estar lá, e por quê? E esta imagem que está bom. Ok, esse é um ponto que a mim acho que está totalmente de acordo, com todo respeito e consideração para o Dr. Luís Petit, mas que está totalmente de acordo com essa forma, porque pensa como e mais toma posição, em vez de esclarecedor, mas posição de defesa de direção atual do PGC, de Domingos Simões Pereira. Ok, que suma aqui fala, e acaba de falar ali, uma atitude de Domingos Simões Pereira e explicar de forma, bom, e positivar, não é? De uma certa maneira, mas a mina fala como traz de discurso de Domingos Simões Pereira, espírito que está lá e rejeição de diálogo e concertação. Traz de discurso de Domingos Simões Pereira está um espírito que nos conduzimos a problemas. E que parece que nos conduzimos a problemas. Mas sim, PGC que começaria. Era continuar, era criar nova crise, mas novo problema dentro do PGC e dentro da Assembleia Nacional Popular. E a partir de lá, Guiné começou a paralisar mais uma vez. Muito obrigado, Demboba. Desculpa, uma palavra. Mister alerta simplesmente a quem de direito na Guiné, partidos políticos, Presidente da República, Assembleia Nacional, Supremo Tribunal, comunidade, povo de Guiné, assim como comunidade internacional. Ok. Que é que me faleres? Vou tomar cuidado. Para tomar cuidado com passos que nadaram nesse momento assim, na Guiné. Para que não vista na repetição de mesmo problema que pode vir amanhã criar uma complicação mais grave, mais pior. Que não põe na cabeça com uma comunidade internacional que não vem salvando na Guiné. Assim, comunidade internacional que não vem salvando na Guiné, onde a manga de partes de África, não quer começar, não quer vir cabanela. Muito obrigado. Sim. Dá-me, por favor. Sim. Por favor. Cabe-se para o debate voltar aliás, e traduzir como é que está a falar, na apreciação direta de sentimentos ou raciocínio ou comentário de cada um de nós. Porque se a mina faz defesa, aliás, o discurso de líderes políticos, como é que o próprio no grande também demo fazer, daqui fala claramente como o discurso de líder de PS uma traduzindo um discurso de arrogância, de mesma forma que a mim também fazia análise. Agora, forma que ele acusa de como a mim está em defesa de direção de PS ou em defesa de líder de PGC, e está estranhando bastante, porque de mesma forma, como por falar também, como se ele valorizar discurso de PRS e valorizar discurso de pode falar também como está em defesa de direção de como é que está falando de PRS ou de qualquer outro, justamente porque na situação de líder de PRS que profere discurso, né? Nada protocolarmente que está falando como ele dibre passa discurso a outro alguém. Agora, se fala como aquele é normal, está ele até para final, só para esclarecer melhor. Deputado que lê discurso de líder do PRS e que faz parte da direção do PRS. Que também foi motivo de contestação interna dentro do PRS. Esse só para fazer, pelo menos para ajudar para não entender melhor essa situação. E foi um objeto de contestação dentro do PRS, porque ao menos que chamava a gente que faz parte da direção do PRS, um dos elementos, estava lá Florentino Mendes Pereira, estava lá outros que poderiam ler esse discurso, ele está em desfundado de lei, mas e passa lá outro alguém, e por isso ele se confiança ou não, mas e tem que ser, pelo menos, na linha de que orientação de ser alguém de direção de PRS. Então, não acha como não está para avaliar sentimentos de um ou outro, claro, com todo respeito, mas, entretanto, analisando profundamente, ou de forma muito intelectual, de que é possível e fazer entendimento entre o discurso de um e de outro, e que há motivo de não fazer acusação direta de como está em defesa de direção ou em defesa de pessoa em concreto. Então, esta está fora de questão, independentemente de sentimentos que cada um de nós pode ter, de um ou outro partido ou figura em concreto, que é muito normal, mas a não está de forma muito objetiva, de forma muito íntegra e honesta, na fazer uma avaliação, porque nós, como nós estamos
ouvido a toda parte do mundo suma que o próprio Umaru está a falar. E em exercício nessa carreira de comentário, e tem sido já manga de anos, 4 anos, mais de 4 anos, ligado a mais 5 rádios. E pensa em imparcialidade, ou em parcialidade em relação ao comentário. E cada chomamba, né, para ligar 5 rádios até, inclusive como aquele programa do Umaru de Ramey, 4 rádios internacionais, RDP África, RTP, como é que está falando, Deutsche Welle, Voz da América, Rádio Vaticano, é tudo está mostrando a imparcialidade, ou seja, a objetividade na posição que está leva a cabo. E é só como se, por favor, ajuda a grande de Dembo, né, para não, entretanto, não manter na posição que não defende, não ajuda, como é que está falando, não ouvintes, para perceber melhor o que é que não tem de falar. Muito obrigado. Está aí a 9.567 gente que está seguindo na página de rádio. Bota desculpa, não vai ter só 15 minutos, nunca se viu direção na certa dano boleia, mas não pude vir conto na página oficial de rádio. Não tem outro elemento que não consa com parte e segundo tema que não vai consa, mas que não vai consa que está ligado problema de arroz que não catisili na no painel, mas não acho como os restos de minutos que sobra não vai jumbai não vai dar convidados que não tem para não papel dele. Nem para falar como a Guiné-Bissau é beneficiária de 2.638 toneladas de arroz e que partido para a República e partido para a China e através de pedido que o presidente José Mário Vaz faz aquele país onde a China conseguir partir Guiné-Bissau arroz. Arroz para embaixador de China e conta como é destinado para gente mais que tem dificuldade e arroz doado para fins lucrativos. Ao longo do mês passado, março, é levado a cabo uma operação para a Polícia Judiciária de Guiné-Bissau e na 9 de março, onde que consegui prender alguns, aliás, recuperar alguns arroz estocados concretamente na Bafata, num dos armazéns de dos políticos que chama Boche Kandé, e também depois e também levado uma operação onde que ele tirado alguns arroz na quinta do ministro da Agricultura que chama Nicolau dos Santos, e para falar depois das apreensões e bem tem braço de ferro entre Polícia Judiciária e suma também Ministério Público, suma também advogado de defesa do ministro da Agricultura, e isso não vai jogar para poder analisar com opiniões no líder. E para falar uma depois de polícia declaração à imprensa na residência do ministro Nicolau dos Santos, advogado e acusa a Polícia Judiciária de praticar um crime de usurpação de competências exclusivamente e do Ministério Público, de ter feito a busca de apreensões na propriedade agrícola de governante e tudo que não vai analisar com três convidados que não tem ali e a os. E lembrando como dos gente que arroz olhado na sua propriedade, que seja Boche Kandé, somos também Nicolau, e faz parte de nona legislatura, é tomar a posse, suma deputado, e tudo que não vai analisar se pode permitir investigação de arroz. E também fonte bem próximo daquela Polícia Judiciária e fazido documento onde que está do Ministério Público para poder tornar arroz onde que tirado nele, que serve para levantar o estudo na coisa que é tirada. É uma solicitação de advogado de Ministério de Ministro da Agricultura. É tudo que não vai para ver que Dr. Luiz Petit Dembo Kanté e suma também parte. Mas antes não sei como advogado acusa a Polícia Judiciária de praticar usurpação de competência e suma também e fala como as investigações busca e de competência do Ministério Público, onde que fala como a Polícia Judiciária faz ilegalidade na questão de prende 36 toneladas de arroz na propriedade do ministro
não há ouvido o Dr. Luís Petit para enquadrar-nos juridicamente questões de polícia judiciária e essa acusação que o ministro, que é advogado faz. Isso mas também detenção de polícia, de ministro. Mais uma vez... Sim, doutor. Sim, doutor, o puro papel. Mais uma vez, obrigado, sempre agradecendo. Em relação a situação de aqui denominada investigação Arroz de Povo, está a suscitar muita dúvida, e não só, está a criar mangas de situações até já política na Guiné-Bissau. Mas o que tem a ver com a investigação de polícia judiciária? Segundo a própria notícia que faziam para a polícia judiciária, porque que eles teve informação sobre a existência de arroz na Bafatá, e pedi, obviamente, Ministério Público emitir um mandado de busca e apreensão em qualquer sítio, ou seja, na qualquer zona onde eles iam olhar arroz na Bafatá. Que foi aquele resultado que o próprio Polícia Judiciária vem para apresentar publicamente, de lugares onde é conseguiu olhar arroz, até apreender uma viatura que estava também envolvido naquela operação de arroz, né, que se motorista e proprietário de viatura e põe em fuga, é que conseguiu deter, mas até conseguir recolher tudo que materiais, arroz e sacos que estava disponível para fazer trocas na tudo. Logo no dia seguinte, não houve intervenção do Ministro de Agricultura, né, que não falava como e foi uma precipitação de polícia judiciária entretanto, atua, porque informações que tem ele como realmente que arroz que estava que desviado, mas sim o próprio Ministério da Agricultura que aluga aqui armazéns na Bafatá para pôr que arroz para fazer. Todas as histórias que eu pensei acompanhar, depois vem comunicado do próprio gabinete do primeiro-ministro, né, que nos explica como e de competência do governo para fazer distribuição de arroz, mas a orientação que ele dá na qualidade do primeiro-ministro e que ele faz bem da distribuição, mas para concentrar bem da arroz tudo na Bissau, até a hora que fazia um plano de distribuição que aqui estava envolvido o próprio primeiro-ministro, o ministro da Agricultura, que os governadores regionais, na cada localidade onde que arroz é distribuído. Logo depois ainda, dia seguinte, Polícia Judiciária fazia mais outras apreensões de arroz, ali na Bissau, inclusive, e fazia também na Chalana, que é propriedade privada do Ministro de Agricultura, que não teve a oportunidade também de acompanhar para imagens que fazia para a Polícia Judiciária. E aqui constatou esse problema, com a audição do próprio Ministro da Agricultura, que depois é declarado suspeito e houve tentativa de detido e interceptado para forças de ordem que está a acompanhá-lo, que se destacaram para o Ministério do Interior, que depois de reforçar a segurança nesse domicílio, nessa casa, e se deslocação para ser muito mais seguro do que anteriormente. Envolvimento, já agora, nessa situação de tudo, envolvimento do Ministério Público. Agora, não consegue fazer enquadramento de cada uma das situações. Legal. Primeiro, tem que ter competência para fazer investigação. E polícia de investigação criminal. Por quê? Porque está entendido como a polícia de investigação criminal que tem competência e tem mais técnica e tem mais, como é que está falado, mobilidade no sentido de poder fazer uma investigação para depois ir recolher todos os elementos e entregar ao Ministério Público. Mas no caso já de busca e apreensão, sim, lei está a falar e de emitido um mandado de busca e apreensão para o próprio Ministério Público. Mas lei salva ainda outra situação. Esse no artigo 50 e 58 do Código de Processo Penal. Agora, mas se não vai de lei de investigação criminal, que lei, salvo erro, Cana lembra, 2011, 2010, aliás, e deixa claro como competência exclusiva de Polícia Judiciária, que é uma entidade policial competente para fazer investigação. Mas, e cada toda circunstância, e deixa também claro, contudo, o Ministério Público que tem que emitir mandado de busca e apreensão, mas que ele é capaz de toda circunstância de que ele, enquanto Polícia Judiciária, e precisa de fazer investigação. Porque depois de busca de Bafatá, obviamente que todos os sinais estão a indicar como a Polícia Judiciária estava já determinado a prosseguir com esse trabalho. E era possível
desvirtua toda a investigação, ou seja, que elemento material que estava sob busca é possível que, por entretanto, bloqueado, que até uma possibilidade de polícia judiciária chega. Lei está falando. É possível que a polícia judiciária pode, entretanto, avançar com qualquer tipo de busca e apreensão. Naquelas circunstâncias, para que apoie em risco a própria investigação, ou seja, perda de elementos de investigação. Nós tomamos só um exemplo. Muito recentemente, o próprio Ministério Público emitiu comunicado de julgamento de Quiguintes que mata um homem na Biumbo para feitiçaria, um grupo de Quiguintes. A Polícia Judiciária interviu diretamente, sim, que entretanto vai fazer busca e apreensão de que pessoas, porque depois de Quiguintes matar com a polícia na bem, tudo desapareceu. Vai fazer busca e apreensão de materiais que utilizaram naquele crime, de pessoas próprias que envolveram naquele crime. ABC organiza o processo e manda para o Ministério Público passa notícia de como e acusa o processo e é mandado para julgamento. Em relação à droga, caso de droga, quase 800 quilos que foi apreendido pela Polícia Judiciária, e que houve nenhum mandado de busca e apreensão. Por quê? Porque a Polícia Judiciária, tendo, como aqui está falado, informação de qualquer prática de crime, ou indícios de prática de crime, ou notícia de prática de crime, ou de efetivação de qualquer crime, que ponto de tempo acabou na pera para pedir mandado de busca e apreensão no Ministério Público, que coisa por logo está em fuga, ou por perder rastros por isso, lei da ressalva, na situação de Polícia Judiciária pode pôr em risco de perder elementos de materiais de investigação e poder atuar depois de entrega ao Ministério Público. E foi caso que me aconteceu em relação a Chalana, comandar, talvez, advogado falar, e que houve mandado de busca e apreensão na ponta de como é que está falando, de Ministro de Agricultura. Bom, será que não está aponta? Mas e houve arroz lá ou é que houve arroz? E que mesma espécie de arroz ou não? Que quantidade enorme, de 36 toneladas que encontrado na bunker e outros materiais ainda. O que é que se está a dizer? Ora que a Polícia Judiciária decide o Ministério Público, factos e fala, bom, não é caso, mandado de busca e apreensão, mas dada a necessidade para via de quê? Para via de não pode perder elementos materiais de investigação e por alguma razão na tua, para interesse de investigação e apuramento de verdade, já agora, ali tem elementos tudo. Além de esse arroz, e que mesmo a qualidade de arroz, que está em busca, e que mesmo, como é que está falando, pessoa que está, como é que está falando, que está em investigação, que seria o Ministro da Agricultura, cá tem problema, e cá tem nenhum problema. Agora, cá tem problema que está bem estranho ainda mais, e o facto de o Ministério Público receber carta aqui emitido para o próprio, como é que está falando, para o próprio advogado de suspeito, de que exige devolução de que arroz a ser proveniência. Estás a ver? Ele é grave, ele está suscita muita dúvida e muita tecnicidade de parte do próprio Ministério Público. Então, onde é que não é? Será que o Ministério Público era capaz de pegar carta para mandar para a Polícia Judiciária, para pedir a Polícia Judiciária para analisar ou para cumprir aquilo? Não. Ora que tem qualquer irregularidade, ilegalidade de intervenção de Polícia Judiciária nessa atuação, nessa investigação, o próprio Ministério Público profissional e o Ministério Público e parceiro direto. Mas, doutor, a apreensão de ministro nesse gabinete, ilegal ou não? Isso é também a audição de chefe de operação de Polícia Judiciária no Ministério Público. Ministro da Agricultura, soma qualquer outro governante, podia ouvir no âmbito de qualquer processo que esteja em investigação. Porque tem naquele momento ele que declarar o bem de suspeito. Só depois de ouvir o que começa a declarar suspeito sobre que situação em concreta. E por ouvir, essa que a lei da reserva, ele enquanto governante, é ouvir nesse gabinete. Porque senão, e por notificar o papel diretamente à Polícia Judiciária, vai ouvir. Mas sim, e deslocar técnicos, inspetores, agentes, vai ter esse gabinete e ouvir nesse gabinete. Depois dessa audição, que poder declarar suspeito ou não. E na condição de declarar suspeito, que entretanto emite logo um mandado de detenção do próprio ministro. Que é normal.
Porque ministro está diferente de qualquer outro cidadão. Ministro, acima de tudo, ele é cidadão. E se uma aqui está claro que uma lei está acima de tudo, mesmo que o presidente da República que comete crime, e por demitir.